Olá, boa noite. Estamos ao vivo, já vamos iniciar agora a nossa live em que trataremos sobre as medidas, as mudanças ocorridas aí em razão dessa pandemia, né? O governo já iniciou algumas medidas e hoje nós vamos trabalhar aqui, falando dessas medidas aqui, com o advogado Cláudio Feitosa, né? Especialista em direito empresarial, direito trabalhista, que vai nos trazer aqui essas informações relativas às medidas, né? As medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Então, vamos chegando, todos aí já se preparando, porque vamos ter esse debate com o nosso colega advogado Cláudio Feitosa. Muito obrigado a todos que estão chegando. Queria cumprimentar a todos, agradecer aí a participação de todos e dizer que vamos já iniciar o nosso debate com a participação de Cláudio Feitosa, que vai nos trazer aqui, vamos discutir aqui, debater informações aí sobre essas medidas provisórias que foram lançadas pelo governo com esse objetivo, né, de cada vez mais facilitar a vida das empresas e também dos empregados para que não haja tanta demissão, para que não possa estar ocorrendo aí um problema maior na nossa economia. Então nós queríamos agradecer a todos e já às 19 horas pontualmente vamos convidar o Dr. Cláudio Feitosa e aqui vamos bater esse papo aqui junto com vocês. Então agora está no momento, aqueles que puderem, já passar um aviãozinho aí para o colega, convidar um colega para participar com vocês aí dessa live, podem aí fazer esse convite, para que a gente possa então aí, juntos estarmos aqui discutindo esse importante tema que com certeza vai ser interessante tanto para os empresários como para os funcionários das empresas. Qual é esse futuro que nós vamos ter aí diante dessa economia já fragilizada que a gente está tendo, mas que existem sim saídas. E é isso que a gente vai ver aqui com o Dr. Cláudio Feitosa. Queria dizer também que nós estaremos aqui por esse canal, pelo Instagram da Comax, fazendo outros debates, outras entrevistas, e a gente sempre aguarda aqui a participação de vocês, que é muito importante, e vocês podem interagir encaminhando perguntas aqui durante o nosso debate, ok? Então vamos convidar aqui o nosso entrevistado dessa noite de hoje para iniciarmos aqui o nosso comentário, a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, estamos só aguardando aqui a chegada do Cláudio Feitosa e agora pontualmente nós vamos iniciar aqui a nossa live com a presença de todos vocês aí que estão aqui participando. Nós estamos chamando aqui o Cláudio e vamos iniciar. Vocês sabem que várias mudanças ocorreram, né? E é importante que a gente possa estar por dentro dessas mudanças. Você, empresário, você que está hoje na linha de frente aí, procurando entender ainda mais o que está passando no nosso país, nós temos aí que estar antenados, né, com essas informações. Então aqui a gente agradece a participação de todos e já iremos iniciar. Uma questão muito debatida agora é como essas medidas podem afetar na economia, né? Na economia que está aí fragilizada diante da situação em que vivemos. Mas isso a gente vai discutir agora aqui junto com vocês. Vou chamar aqui o Cláudio.
Cláudio Feitosa já está. Estamos só aguardando aqui a presença do Cláudio Feitosa. Enquanto isso, vocês já podem encaminhar aí algumas perguntas para a gente começar o nosso debate. Ok? Essa é uma live da Comax Contabilidade, onde estamos falando aqui, vamos trabalhar exatamente com esses pontos importantes sobre as medidas provisórias que foram lançadas, 927, 936. E agora sim, nosso amigo Cláudio Feitosa chegou, vamos aqui chamá-lo então para o nosso debate, a nossa conversa de hoje. Ele que vai aqui junto conosco exatamente trabalhar esse tema tão importante. Cláudio já está aí aceitando e vamos começar. Cláudio Feitosa, boa noite. Boa noite. Que é advogado, especialista na área empresarial, na área também trabalhista, e vem hoje conosco tratar desse importante tema. Boa noite, Cláudio. Suas considerações iniciais. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Doutor Corsino, gostaria primeiramente de agradecer a você pelo convite, tá certo? Da participação dessa live. E vamos tentar ver se a gente consegue dar uma discussão técnica para conseguir esclarecer pontos sobre esse momento difícil que nós estamos passando, né? É verdade. Nós aqui agradecemos, doutor Cláudio. Sei aí da sua agenda lotada, mas que reservou um tempo aí para nós estarmos aqui debatendo esses assuntos, né? E o primeiro assunto que a gente quer colocar aqui para as pessoas, né, que estão nos acompanhando nesse momento, nessa live, é exatamente quais foram essas principais medidas e quais são os reflexos dessas medidas que o governo adotou inicialmente para as empresas, doutor Cláudio. Vamos lá. Você quer ver do seu ponto de vista trabalhista, não é? Sim, aí nós tivemos na área trabalhista, né? Nós tivemos aquela primeira, que foi lançada logo no começo, relativamente à medida provisória 927, perfeito. E logo depois o governo lançou a 936. Então, se traçasse aí um panorama aí dessas medidas, o que é que elas vieram a provocar, tanto para as empresas, né, e também para os empregados. Vamos lá. Primeiramente, no dia 22 de março, o governo federal expediu uma medida provisória 927, né, que estabeleceu inicialmente, né, estabeleceu algumas possibilidades, algumas medidas que as empresas pudessem adotar para enfrentar esse momento difícil. A primeira situação foi a possibilidade de estabelecer o teletrabalho. Né? A possibilidade de estabelecer antecipação de feriados futuros, a criação de um banco de horas para serem essas horas que as empresas estão fechando, que os empregados não estão trabalhando, teoricamente eles não estão executando jornada. Então, esses créditos de jornada seriam transferidos para após a pandemia, até um período de 18 meses. E também a possibilidade das férias coletivas, né? A antecipação das férias coletivas e antecipação de férias com pagamento posterior e não antecipado, como é de regra, o que nos facilitou, assim, aliás, as empresas tiveram uma facilidade. Por quê? Porque antes nós tínhamos um prazo protocolar de 15 dias de antecedência para avisar sobre férias. Tinha que avisar para o sindicato, avisar para a autoridade do trabalho, e esse prazo foi reduzido para 48 horas. Esses foram os importantes pontos da medida provisória 927. Perfeito. Então, ideal. Então, foram esses casos da banco de horas, antecipação de férias individuais. E um detalhe, né, doutor Cláudio? Que é a questão das férias individuais e coletivas, independente do período aquisitivo, né, do empregado, exatamente, a medida provisória já autorizava, né? Já autorizava essa. Então, as empresas foram começando, a opção que ela tinha naquele início era exatamente essa 927,
em que dava essa oportunidade para as empresas. Olha, vamos dar, já está fechada, a loja está fechando, então vamos dar as férias coletivas, ou então fazer o banco de horas, antecipar feriados, fazer algo dessa natureza. Foi o que ela autorizou, não é verdade? E logo depois, já com o tempo, vieram novas medidas. Pois é. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: nesse primeiro instante, vou destacar bem que essas medidas da 927, né, elas vieram praticamente, vamos dizer, por determinação do empregador, ele poderia adotar uma situação ou outra para facilitar a vida da empresa. Só que começou a surgir muitas críticas em relação à medida provisória, porque até esse momento, a edição da medida provisória 936, né? Sim. O governo federal, o governo não estava ajudando efetivamente, ele só tinha melhorado o protocolo em relação a algumas rotinas de trabalho. E aí o que aconteceu foi o seguinte: depois, já em 1º de 3 de abril, ele editou a medida provisória 936, no qual ele possibilitou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada de trabalho, tendo que aquilo que for suspenso, tá certo? Aquele contrato que for suspenso, o governo federal ia bancar o pagamento do valor mensal do salário dos empregados através do programa de seguro de emprego especial. A mesma coisa com relação à questão da redução da jornada. O pagamento ia ser proporcional de acordo com a redução que for escolhida ou ajustada entre as partes. Perfeito. E aí essa geraria mais uma opção para a empresa, mesmo porque muitos empregados que ela tinha concedido lá na frente as férias, né, lá na época da 297, já estariam de 15 dias, já estariam voltando, ela tinha que tomar alguma decisão. O que é que eu vou fazer agora? Eles estão voltando, mas minha empresa, ela continua fechada. Então, qual seria a opção? Então, ela teria agora, nesse momento, se vai voltar parcialmente, isso aconteceu com alguns clientes nossos, ela começou a trabalhar o delivery, alguma coisa dessa natureza, então ela já, de alguns, ela fez a redução. Agora, tinha outros que ela não tinha como, né, voltar à normalidade. Então, seria essa a opção da questão da suspensão, que, como o senhor muito bem falou, que esse recurso aí ele vai ser pago pelo governo, né? E a empresa ela tem que fazer esse cadastro no empregador web, não é isso? Exato. Nessa plataforma digital, e também fazer aí a comunicação comunicação desse acordo individual ao sindicato. Houve até uma questão aí, uma polêmica, digamos assim, porque existe um liminar do Lewandowski, né? Que ministro do Supremo, que estava obrigando que o sindicato efetivamente participasse, que autorizasse ou não. Mas isso já foi pacificado, doutor, em relação a essa questão com o sindicato? Sim. Houve um incidente que foi uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido de Sustentabilidade, no qual eles, o Lewandowski, atrás de liminar, estabelecendo uma espécie de homologação sindical, pensando toda essa redução de jornada. Só que o Supremo, sexta-feira passada, no dia 17, ele, por maioria, 7 votos a 3, foi definido que não havia necessidade, como regra, da participação do sindicato. A participação do sindicato só passou a ser regra somente naqueles casos em que a medida provisória estabeleceu. Quais foram os casos? Foi naqueles casos de redução de jornada de 50% ou 70%, ou suspensão de contrato dos empregados que ganham mais de 3 salários mínimos e menos do valor de 2 vezes o valor máximo de benefício. Nesses casos, a própria medida provisória estabelece que é obrigatória a negociação coletiva para ajustar a suspensão ou a redução.
Tá certo? Única Perfeito. exceção a necessidade da convenção coletiva, do acordo coletivo, seria a redução de 25% do salário, mesmo nesses casos de empregados que recebem mais de 3 salários mínimos e menos de 2 vezes o valor máximo do benefício do INSS. E não há necessidade se só for a redução de 25%. Mas essa matéria foi bem esclarecida, tá certo? Eu acho que não há dúvida com relação a isso. As empresas precisavam de o Supremo, realidade, atendeu. Eu acho que é o que é razoável, porque as empresas precisavam de pressa para a definição. Porque cada dia que passa é custo para a empresa. Cada dia que passa com a indefinição, com acordo coletivo, com negociação coletiva, custo para a empresa, que não está faturando. Tá certo? Então, elas têm que fazer tudo para sobreviver. E essa medida que transfere essa responsabilidade para o governo federal, isso é excelente. Né? Não é o ideal, mas é algo que coisa. Pelo menos o governo federal, doutor Cláudio, está dando a sua contribuição, né? Que realmente é louvável e importante nesse momento de dificuldade. As empresas, elas não estão tendo como faturar, muitas delas têm que funcionar. Então, como é que vão pagar a folha dos seus funcionários? E tem alguns detalhes também, né, nessa medida provisória 936, né? Que, por exemplo, a questão da estabilidade, né, do funcionário que vai estar com o seu contrato suspenso. Nós temos aí a figura da estabilidade. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa estabilidade e quando ele voltar, né? Quando voltar à normalidade, o funcionário que teve tanto o contrato suspenso como com a redução da carga, né, da jornada, ele terá essa estabilidade. Eu gostaria que o senhor comentasse, e antes do comentário, tem alguns aqui seguidores, algumas pessoas participando, estão tendo uma dificuldade aí no seu áudio. Eu não sei o que está de fato ocorrendo. E na imagem, se você pudesse dar uma ajustada aí, só alguns aqui mandando mensagem direta. Isso, é só. Mas isso aí faz parte. A dizer aquele grande apresentador, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, aqui é ao vivo, é uma live. Então, é só a questão do som, que estava cortando um pouco, doutor, e da sua imagem. É algum probleminha de sinal, mas a gente já vai restabelecer. E importante é exatamente isso. Eu acho que melhorou um pouco, mas já está bem melhor. Vamos. Então, voltando à pergunta, doutor. Os funcionários que tiveram, né, chegaram, voltaram de férias, ou então a empresa chamaram agora. Interessante, né? Que tem que ser comunicado com pelo menos 2 dias antes, né? Fazer esse acordo. O senhor já nos falou que esse acordo, efetivamente, deve ser tão somente comunicado aos sindicatos, sobretudo com essa decisão do Supremo na votação que houve, né? Na sexta-feira passada. Sim. Só com as exceções relativamente às pessoas que recebem mais de 3 salários mínimos e menos de 2 vezes o valor máximo do benefício do INSS. Que esse daí tem que ser por negociação coletiva. Ótimo. Estão dizendo aqui que melhorou. Então, ótimo. Se melhorou, é só fazer esses ajustes aí e tá bem, beleza. Agora vamos voltar aí à questão da pergunta quanto à estabilidade, doutor Cláudio. Como é que fica aí? O funcionário retorna da suspensão. Pois não. Pois vamos lá. Primeiro, a medida provisória 936 estabeleceu que, nos casos de suspensão do contrato de trabalho, o limite máximo é 60 dias. Tá certo? E com relação à questão da redução de jornada e salário, esse ajuste pode ser feito até 90 dias. Quer dizer, a suspensão até 60 e a redução até 90 dias. Frisando que o período em que ficar afastado ou reduzido vai ser dado para o empregado a garantia da estabilidade do emprego. Então, se a empresa ajustou 30 dias de suspensão, ela tem que dar 30 dias de estabilidade depois da retomada do retorno do contrato. Perfeito. Se foi suspensão, ele vai ter que, se for 60 dias, ele vai dar mais 60 dias de estabilidade. Então, quem está agora... nós estamos recebendo aqui já algumas perguntas, algumas participações, e eu queria agradecer que nós temos aqui empresários, clientes nossos, alunos também, amigos seus, colegas advogados. Então, a gente agradece muito, né, essa participação de todos.
E já para esclarecer esse ponto. Então, alguém pode até, inclusive, quem está agora participando dessa live, já imaginar, olha, eu estou com o meu contrato suspenso. O que é que isso vai acarretar para mim? Bem, o governo vai pagar, não vai ser o valor integral do seu salário. Vai ser com base no... Opa, a imagem ficou ótima, doutor. Agora aí, ó. Ficou Excelente. melhor, né? Naquele momento você ficou melhor. Então, você não vai receber o salário integral, vai ser com base no seguro-desemprego. Tá? Então, hoje, o máximo do valor do seguro-desemprego é R$ 1.813, tá certo? Então, você não vai exatamente receber o salário integral, mas vai receber uma grande ajuda, o que é melhor que estar desempregado numa situação dessa. E outra, que o doutor Cláudio falou muito bem, é a questão da estabilidade. Quando voltar o contrato suspenso da redução, você tem aquele mesmo período da empresa de estabilidade. Então, a empresa, o governo está ajudando, mas ele quer essa participação da empresa, que ela possa, eu digo, ó, voltou ao normal, mas também não vai demitir, ótimo, ficou ótimo, doutor Aimário, não vai demitir de imediato o funcionário, não. Ele tem essa estabilidade. Então, isso é muito importante. E por falar em contratos aqui de suspensão e redução, doutor Cláudio, nos chega aqui a questão dos estagiários. Como é que fica o contrato de estagiário, já que ele não é regulado aí pela essa norma, né, pela medida provisória? Como ficou? Não, na realidade, o contrato de estágio ele não é um contrato de trabalho, né? Por isso que ele não foi regulamentado pela norma. O que nós temos, né? E aí é o que nós temos assim, é o contrato de aprendiz, é que a próprio artigo 15º da medida provisória estabeleceu como regra a possibilidade de aplicar a suspensão ou a redução nos contratos de aprendizagem. Agora, o contrato de estágio, não. Esse contrato ele terá que ser negociado com as partes, porque, na realidade, o contrato de estágio ele envolve uma instituição de ensino com a empresa, serviço, né, e o estudante. Então, o que acontece? Perfeito. Recomenda-se que se faça um novo ajuste, né, que a empresa busque essa instituição financeira para regulamentar, porque senão o contrato ele vai se finar no tempo, né? Ou prorrogar, tá certo? Ou encerrar o contrato, né? Então, cabe aí a empresa, com o estagiário, resolver, né, como vai ficar esse contrato, já que ele está fora. Ele não pode nem ser suspenso, muito menos redução. E a instituição de ensino, né? Muito bem. Algumas perguntas estão chegando. Exatamente. Tem o Luciano, chegou agora, acredito. Ele quer saber, doutor, acho que ele perdeu um pouco do comentário, para ele voltar um pouquinho, a questão do jovem aprendiz. Parece que ele tem um contrato de jovem aprendiz e quer saber Sim. Como é que fica esse caso do jovem aprendiz. Você até abordou há pouco. O artigo 15 da medida provisória 936 autoriza a aplicação tanto da redução como da suspensão para o contrato de aprendizagem. Eu acredito. Perfeito. Então, isso pode ser contemplado normalmente, igualmente os demais contratos. Então, aqueles que estão na dúvida, que estão com um contrato de jovem aprendiz, podem também estar aí contemplados por essa medida provisória 936. Correto, doutor? Agora, no contrato de aprendizagem, o que é que se recomenda? É que se busque a instituição de aprendizagem para fazer esse ajuste, porque o contrato tem prazo, né? Tem contratos que estão vencendo agora nesse período. E aí, os cursos de aprendizagem, normalmente, pelo que eu tenho conhecimento, eles estão suspensos, não estão sendo executados. Então, cabe fazer o ajuste lá com a instituição que faz o pacto de aprendizagem, né? E que executa o serviço, ajustar para que haja essa ou suspensão ou encerramento no data aprazada, né? Perfeito. Doutor, chegam mais perguntas. Eu queria, inclusive, agradecer aos participantes pelas perguntas. São essas perguntas que enriquecem ainda mais esse nosso debate da noite de hoje. Estão falando o seguinte, eu acredito que chegou depois do início da nossa conversa, mas é importante a gente voltar só um pouquinho para esclarecer, doutor, a questão de empregados que vão ter período aquisitivo só lá em maio, né?
completaria período aquisitivo em maio, agora de 2020. Então, pergunta se pode antecipar. Né? Nós já tínhamos falado isso no início da nossa conversa, né? Exatamente. A medida provisória 927, né, ela autoriza a possibilidade de antecipação dessas férias. Perfeitamente. Então, ela tanto... Você tem essas férias, podem ser adiantadas, independentemente do período aquisitivo, correto? Exatamente. Do período aquisitivo que o funcionário tem. Isso que veio aí já com a medida, a provisória já 927. Pode adiantar. Então, não precisa esperar o período aquisitivo. Você pode adiantar e dar as férias para o funcionário. E ela tem um detalhe, né, doutor, em relação ao pagamento dessas férias, que o senhor muito bem falou. Essas férias, por conta da medida provisória, a empresa ela pode pagá-las até o 5º dia útil do mês subsequente ao mês de início de gozo. Não é verdade? Exatamente. Então, diferentemente da outras modalidade normal, vamos chamar assim, essas férias a empresa pode pagar, vamos imaginar que começar o período de gozo agora, em maio, ela poderá, em abril, por exemplo, ela poderá pagar até o 5º dia útil de maio. Então, isso é que vai... E ainda tem mais um detalhe. E ainda tem um terço de férias que pode ser pago, né? Um terço. Ainda se deu um prazo aí até o final do ano, onde deve se pagar aquele prazo, a segunda parcela do 13º. Perfeitamente. Exatamente. Então, isso é importante frisar, porque o governo ele falou muito bem relativamente, colocou essa medida provisória relativamente à questão das férias e ainda deu essa oportunidade pela dificuldade, pela questão de caixa das empresas, né? Estão impossibilitadas, então, as férias. Vou dar as férias, vou ter que pagar antes? Não. Pela medida provisória, você vai ter o quê? O prazo, até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. E ainda tem um texto que você pode pagar, pode pagar até 20 de dezembro. Então, isso é muito importante, inclusive aqui pedir as orientações aí dos contadores, né, das pessoas que estão à frente desse trabalho para a orientação. Já chegou aqui outras perguntas aqui relativamente, inclusive, chegou aqui um período de gozo aqui, 19, 20, 20 e 21. Bem, você vai adiantar o que ele tiver lá, vai pagar o que ele tiver, vai ser contemplado, e se não tiver ainda efetivamente, nesse doutor, ele pode antecipar esse período para poder colocá-lo de férias. Exatamente. Pode fazer essa colocação. Bem, porque o objetivo do governo é esse, né? De colocar as pessoas em casa e também fazer com que a empresa possa estar fazendo aí esse pagamento de uma forma que possa estar dentro do seu fluxo de caixa. Uma forma mais flexível, porque na realidade, via de regra, as férias são pagas de forma antecipada, né? Exatamente. Deixando aí, o que aconteceu foi que houve umas quebras de paradigmas, né, com relação à questão do pagamento das férias, que para facilitar para as empresas. Perfeitamente. E nós queríamos aqui agradecer algumas ilustres presenças. Nós temos aqui na nossa audiência a dona Maria Isis, lá da cidade de Picos, em quem a gente manda um grande abraço. Maria Isis, a Sabrina, toda a região de Picos. Gente boa. Queria agradecer também o nosso amigo Joaquim Bezerra Filho, que está nos assistindo em São Paulo. Oi, Joaquimzão, tudo bem? Ao ex-presidente, um amigo, Sigifrói Moreno Filho também está nos prestigiando. Tantas outras pessoas queridas, né? Marcos Sávio, Hudson Melo, conselheiro lá do SESCOM, do CRC Piauí. Então, pessoas queridas que estão aí enriquecendo ainda mais, abrilhantando essa nossa live, que a gente aproveita esse momento para agradecer, né? Tantas pessoas que os amigos estão aqui, né? Estão nos prestigiando. Aí, doutor, estão perguntando aqui relativamente à questão do empregado doméstico, né? Como é que ficou também por conta dessas medidas aí que surgiram? Se eles foram contemplados, o que é que pode ser feito também? Porque os domésticos, agora já o empregador doméstico, ele também tem que tomar uma decisão relativamente a seu empregado. Pode também fazer a suspensão. Aqui estão chegando várias perguntas dessa natureza. Sim, o empregador doméstico também pode fazer esse procedimento. Ele só tem que fazer aquele ajuste firmado por escrito. E, além disso,
entrar no cadastro do empregador web para que o empregado seja cadastrado para fim de pagamento desse benefício, que é o seguro desemprego temporário, né, especial. Perfeitamente. Então, quem tem o seu empregado doméstico também tem essa possibilidade de fazer a própria opção, né, de suspensão, momento, e dizer para ele, para o empregado, olha, vamos suspender o seu contrato, mas você receberá, pelo recurso do governo, você não vai ficar desamparado. É importante colocar isso para ele, porque ele vai imaginar suspender como? Então, suspender tem que ser bem transparente, bem claro. Suspender temporariamente. Nós vamos, inclusive, você falou aí, o doméstico também tem que ser informado lá na base do meu INSS, o empregador web, e informar tanto o empregador doméstico como do empregado normal da empresa, informar a conta bancária, porque o governo vai repassar esse dinheiro para a conta diretamente do empregado. Então, tranquilizar esses empregados domésticos também, que aqui é objeto aqui de perguntas, né, de algumas pessoas perguntando, preocupadas. Inclusive, tem um detalhe que deve ser bem observado, que está na medida provisória 936, é que, independentemente de necessitar ou não do acordo coletivo com o sindicato, tem necessariamente que haver a comunicação do sindicato daquilo que foi ajustado, ou suspensão ou redução. Não pode haver... e esse prazo são de 10 dias, que está na medida provisória. Então, as empresas teriam... O empregador vai ter que fazer essa notificação. Aí vamos para uma pergunta interessante. O empregador doméstico vai ter que comunicar? Eu entendo que sim. Se ele fizer o ajuste, ele vai ter que comunicar. Tá certo? É só entrar no site, localizar o sindicato das domésticas, tá certo? O endereço, e mandar, ou entregar, ou mandar via telegrama, ou via carta com AR. Estou perguntando aqui se os comunicados eles podem ser via e-mail, por e-mail, para os sindicatos. É o seguinte, e-mail, até agora, nós não temos uma segurança com relação ao e-mail como prova. O e-mail, ele não tem certificação eletrônica, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, eu posso pegar um e-mail hoje um e-mail que eu passei em dezembro do ano passado, e botar, alterar o conteúdo, alterar a destinação, alterar inclusive datas. O e-mail até agora não é essa é uma observação importante. Jurídica. Então, o que acontece é o seguinte, o que dá segurança jurídica para a gente, ou é o termo entregue, assinado pelo destinatário, ou uma carta que, por enquanto, os Correios ainda gozam de fé pública, né? Até hoje gozam de fé pública. Então, se eles disserem que entregaram, o ordenamento jurídico absolve como sendo efetivamente entregue. Né? Então, o ideal, essa é uma informação muito importante, viu? Porque a gente tem acompanhado aí algumas pessoas, algumas empresas encaminhando por e-mail, mas isso é realmente a questão da validade da segurança jurídica. Encaminhar, pegar um endereço, encaminhar uma carta registrada com a R seria o mais Exatamente, uma carta registrada com a R e um telegrama, tá certo? No qual você diz quais são as condições e que foi ajustada. Empregado fulano de tal teve suspensão do contrato. Empregado tal teve redução de 25% do salário e da jornada, ou 50%. Quer dizer, teoricamente, nós temos que informar. Perfeito. Certo? Aliás, muito o empregador tem que informar. Ótimo. Chegou aqui uma pergunta, o sujeito está aqui, o Sidney, em que eu agradeço aí a oportunidade. Sidney pergunta, tudo bem, eu entrei de férias, o funcionário deu as férias antecipadas, mas aí lá na frente vou demiti-lo, como faço? Vai ter a demissão. Com relação à questão dessa situação da antecipação de férias, que vem lá da medida provisória 927, lá não foi estabelecida nenhuma garantia de emprego para os empregados. É diferente do caso
da suspensão ou da redução de jornada e salário, e onde foi estabelecida a estabilidade. Então, o que acontece é o seguinte: no caso de antecipação de férias, e o empregado voltou das férias, só que o empregador não tem condição de continuar com esse contrato, o que é que acontece? A lei faculta a rescisão. E aí o que ele tem que fazer é compensar aquilo que ele pagou. Se ele pagou férias antecipadas, eu paguei as férias antecipadas mais do que devia. Aí você faz a compensação na rescisão do contrato. Tá Aquilo que foi a mais, coloca como dedução, né? Se você pagou a menos, você complementa. Isso. Seria a saída. Se pagou a mais, ele não teria o período aquisitivo ainda, você pode fazer aí a dedução para fazer a compensação. A dedução. Exatamente. Perfeitamente. Muito boa, então, essa colocação que é pertinente. E lembrar que a questão tanto do banco de horas, né, e das férias antecipadas, elas não estão aí ligadas à situação relativa à estabilidade. A estabilidade é só redução de jornada e salário e o caso de suspensão do contrato de trabalho. Perfeitamente. Vamos aqui responder a doutora Maria Isis, lá da cidade de Picos, capital mundial do mel. Ela pergunta aqui, com muita propriedade, em relação à suspensão, caso haja necessidade do retorno antes, vamos imaginar, normalizou, está tudo ok, vamos voltar. Mas eu tinha um contrato de suspensão de 60 dias. Como é que eu vou fazer agora? Doutor Cláudio está ali Alô? Opa, voltou o quê, doutor? Deu uma fugida aqui. Deu um delayzinho leve, básico aí. Você entendeu a pergunta da doutora Maria Isis? Não entendi não. Vamos... O funcionário, o empregado está no contrato suspensão. Sim. Mas a normalidade retornou, o contrato de suspensão era de 60 dias, né? Que é o máximo que se pode. É o máximo que pode ser. É o máximo de 60 dias. Mas dentro de 20 dias, voltou tudo normal. Retornou à normalidade. Sim. E aí ela pergunta o que fazer, o que é que pode acontecer. É bem interessante essa colocação, tá certo, doutor? Vamos lá. A própria medida provisória firmou, a 936 firmou que nos casos de suspensão do contrato ou redução de jornada e salário, existem 3 hipóteses para o encerramento desse acordo de suspensão ou de redução. O primeiro seria o prazo. Como eu lhe disse, suspensão até 60 dias. Redução de jornada e salário até 90. Então, se chegar ao final do termo, o contrato volta ao normal. A segunda situação seria a determinação do empregador. Eu quero começar a antecipar esse contrato. Aliás, o retorno desse contrato à situação normal. O empregador pode fazer isso, desde que ele avise com 2 dias de antecedência. 2 dias, sim. E o último caso seria o final do período da calamidade, que é da pandemia. Esse também é um fato que, pela própria medida provisória, também provoca o encerramento desse ajuste. Quer dizer, se o governo federal, através de um outro decreto legislativo, disser acabou a pandemia, 2 dias depois o contrato volta ao normal. Muito bem. Então, sempre observando esse prazo, né? Tanto para começar a suspensão, ou para quando terminar, 2 dias. Esse prazo é até mesmo, voltou à normalidade. Muito bem. Mas o sujeito tem que saber que ele vai ter que voltar daqui a 2 dias. Tem que ser comunicado com 2 dias. A empresa deverá informá-lo dentro de 2 dias. Tanto do início como do seu término. Estão perguntando aqui se ele pode ter um contrato que está suspenso, transformar em redução da jornada. Ele acabaria a suspensão e iniciaria a redução. Olha, isso daí é possível. Não há nada impedindo, tá certo? Essa possibilidade, essa mudança. Eu acredito que o sistema empregador web não vai criar nenhum obstáculo. Tá
certo? Mas é uma situação que até agora eu não vi nenhuma empresa fazer essa mudança. Pois é. Então, esse é o momento da empresa, e a gente tem falado muito para os empresários, né, ter muita cautela, né, muita calma nessa hora para a decisão que deve tomar. E nos chega mais uma pergunta, doutor Cláudio, relativamente Diga. também à área trabalhista. Aqui o participante fala disso, que tive férias em março, uns 30 dias. Em abril, tive 7 dias coletivos. O restante, que é 23, pode ser dado no ano que vem, normal? Depende. Se o final do período concessivo for no ano que vem, pode ser dado normal. Agora, o que acontece é o seguinte: o empregador ele pode antecipar tudo agora. Basta que ele avise com 48 horas de antecedência. Perfeitamente. Então, ele tem que ter essa comunicação. Estão falando relativamente àquela questão do faturamento, né? Que é até 4 milhões e 800. Sim. É que a empresa, a partir daí, a empresa tem que dar aquela parte compensatória. Estou pedindo para o senhor fazer um comentário sobre isso. Na realidade, o que acontece é o seguinte: o governo, ao expedir a medida provisória, ele estabeleceu essa ajuda, que ele chama de ajuda, ele chama genericamente de ajuda, né? Como se fosse uma ajuda de custo, uma ajuda de manutenção, que consta lá no texto. É uma forma de compensar o empregado, porque, na realidade, o valor que ele vai receber lá no benefício nem sempre vai coincidir com o valor do salário que ele costumeiramente recebe. E, por conta disso, o que acontece? As empresas que tiveram faturamento superior a 4 milhões e 800 no exercício fiscal do ano passado, 2019, elas terão que pagar essa ajuda de manutenção de 30%, que é 30%, tá certo? E que essa ajuda de manutenção, ela não tem natureza jurídica salarial, ela não serve para fim de pagamento de encargos, ela não gera encargos nem de FGTS, nem de INSS, ela entra como despesa. E aí seria indenizatória, né? Não teria nenhum tipo Parcela totalmente indenizatória. Perfeitamente, não teria nenhuma tributação. Muito bem, então é exatamente essa pergunta, né, do tipo de empresa. Então, perguntando aqui também, quem ganha acima de 3 salários mínimos, o governo vai pagar integral essa ajuda? É uma pergunta bem interessante. Infelizmente, o pagamento não vai ser integral. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: o benefício também tem limites. O benefício seguro-desemprego. Então, ele vai ter que se adequar àquela proporção. Como foi esclarecido algumas vezes, né, e como a gente até destacou aqui, é uma situação emergencial. Perfeito. Uma forma de você manter o vínculo, manter o emprego, tá certo? Não é a solução ideal, infelizmente, mas é uma forma de você, vamos dizer, se adequar à nova situação. Essa pandemia, eu vou abrir até um espaço aqui, essa pandemia, fique à vontade. Ela vai criar novos paradigmas. Os nossos conceitos vão ser outros, até os conceitos pessoais, sociais e jurídicos vão ser outros. A gente, o judiciário, nessa nova era, né? É a era da comunicação, a era que você consegue ter acesso à informação. Vai ser muito testada, essa situação vai ser muito testada agora, nesse momento. Porque de uma hora para outra, todo mundo tem que ficar dentro de casa. A atividade produtiva parou. Então, o que acontece é o seguinte: o judiciário vai construir várias decisões ao longo do tempo. Nós estamos vivendo um momento que vai exaurir a nossa capacidade cultural, né? de definição, tá certo? Essas medidas provisórias, por exemplo, elas ainda têm que ser aprovadas pelo Congresso. Essas regras, elas são regras ainda temporárias, elas têm valor de lei, mas elas estão nesse momento
vamos dizer, tanto a 926, 927 como a 936, elas ainda vão ser analisadas do ponto de vista do Congresso Nacional, do ponto de vista político. O Supremo Tribunal Federal só analisou a questão somente da concessão não da liminar. Mas ainda o mérito das demandas ainda vão ser discutidos lá adiante. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, ao votar sobre a medida 936, ele destacou também que ele tem uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à primeira medida provisória, a 927, que ele negou a liminar. Tá certo? Quer dizer, tudo isso vai ser analisado lá no futuro. Perfeito. Pelo meio político. Isso é um momento que estamos passando e que devemos ter com isso muito aprendizado, né? Estamos em casa, as pessoas devem analisar todo esse cenário, como eu falei no início, procurar tomar as medidas com muita cautela, sempre com a orientação dos seus profissionais, e os advogados estão sempre do lado das empresas, das pessoas, dos seus clientes, assim como os contadores. São dois profissionais chaves, dentre vários outros profissionais de uma grande importância nesse momento. Então, isso é que a gente recomenda para as pessoas. Tenham muita cautela, muita calma. É um momento totalmente novo para o nosso momento atual aqui que estamos vivenciando. Então, muita calma. E, doutor, ainda nos chegam perguntas aqui. E se o sujeito tiver de licença, né? Depois desse seu comentário, quisemos dizer que já estamos chegando nos momentos finais da nossa live. O tempo passou muito rápido, porque foi muito bom esse debate, assim, muito aprendizado. Mas antes das considerações finais, ainda vamos responder algumas perguntas. E eles estão perguntando relativamente o sujeito estava de licença maternidade, por exemplo. Ele vai ser contemplado, como é que a empresa pode fazer? Relativamente continua a licença, quando acabar pode suspender, como é que pode ficar essa questão da licença maternidade ou outro tipo de licença que o funcionário esteja? Na realidade, qualquer licença pode ao final dessa licença, né, ele pode entrar tanto em qualquer um dos programas, ou o empregador antecipar as férias, como a gente já mencionou, ou suspender ou reduzir o contrato de acordo com o que for possível. Lembrando bem, concessão de férias antecipadas o empregador pode determinar sozinho, sem precisar da anuência do empregado. Agora, a suspensão do contrato ou redução da jornada e salário tem que ser através de um acordo entre empregado e empregador. Tá certo? Perfeito. Eu espero que tenha esclarecido. Exatamente. A gente ficou muito claro. Então, essa questão da suspensão, tanto da redução, eu acredito que ficou esclarecido. Nós podemos pular para a última medida também que ajudou as empresas, doutor, essa mais na área financeira, só também para aproveitar, né, que o governo ainda lançou um pacote aí financeiro de apoio, né, que é a medida provisória 944, que dá a oportunidade para as empresas, a gente está colocando também uma outra oportunidade para aqueles que não vão demitir, para aqueles que não irão demitir, terem a oportunidade de financiar pelo menos 2 folhas de pagamento, né? Com um juro aí subsidiado, né? Os bancos acredito que já estão fazendo isso. Agora, só que nesse caso aí, dessa medida 944, também há uma estabilidade, né, dos empregos. Perfeitamente. E aí o que acontece é o seguinte, é uma situação que o empregador vai ter que olhar bem, porque hoje cada empresa está tentando existir, se manter no cenário. As empresas, pelo menos várias pessoas me procuram para perguntar exatamente o que a gente vai fazer. Olha, todo mundo vai ter que se reinventar. Tá certo? Principalmente no cenário empresarial, né? Por quê? Porque esses financiamentos, eles são muito bons, mas um dia a empresa vai ter que pagar.
É igual. E essa ausência de faturamento, faz muita falta. Nós Com tivemos certeza. hoje notícias, por exemplo, tivemos notícia hoje da concessão pelo Tribunal de Justiça, da suspensão, da liminar que mandaram prorrogar o pagamento do ICMS, tá certo? O Tribunal de Justiça suspendeu a decisão da quarta vara da Fazenda Pública. O ICMS era para ser pago nesse período só após o primeiro dia, aliás, o primeiro mês após o final da pandemia. Só que, com a suspensão pelo presidente do Tribunal de Justiça, voltou tudo ao normal, quer dizer, o ICM já está sendo devido de forma regular. As empresas não faturaram, elas não têm caixa. Claro que isso ainda vai ser discutido, porque, pelo que eu sei, o presidente do Sindicato dos Lojistas vai recorrer para o STJ, né, em Brasília. Isso. Mas é uma situação... Vai ficar uma situação difícil, né? Porque ela não tem como pagar. Ela não tem como pagar a sua folha, não tem como pagar os seus tributos. Como você falou, é uma situação nova que a empresa vai ter que se reinventar, tem uma preocupação muito grande com o fluxo de caixa. E eu queria aproveitar a oportunidade de dizer que nós já estamos aqui, vamos agendar, doutor Cláudio, até lhe convido também para participar. Aqui vamos ter uma live sobre a questão financeira, né? O equilíbrio financeiro na pandemia. Procurar pelo menos isso com o seu xará, Cláudio, Antônio Cláudio, advogado também, que o senhor conhece, e vai nos trazer também, vamos ter uma live com ele aqui, falando exatamente o que a empresa deve fazer nesse momento. Porque não é fácil conciliar a falta de venda, falta de dinheiro com as obrigações que continuam. Inclusive, alguém perguntou agora, doutor Cláudio, se a empresa não suspendeu o contrato, não fez redução, não fez nada, vai ter que pagar a folha normal? Sim, infelizmente, sim. É nesse momento que é importante ter assessoria, né, da sua contabilidade, dos seus advogados, para orientar. Então, se você ficou parado no tempo, e outra coisa, quanto mais tempo você adia essa decisão, vai prorrogando essa iniciativa, vai passando o tempo e você vai estar com a responsabilidade de pagar os dias que não foram suspensos. É aquilo que eu disse, cada dia é renovação de custo. Tá certo? Infelizmente, para a empresa é isso. Cada dia é renovação de custo. Ou ela adota uma sistemática para se programar, tá certo? Agora ela tem que programar. A partir do momento que ela fizer a suspensão, ela vai ter que ter ciência de que tem estabilidade. Lá no futuro, ela vai ter que pagar alguma coisa. Não esse período de suspensão, mas lá adiante ela vai estar com certeza. Com as portas abertas. Vai ter que estar preparada, né? Preparada para ter essa questão da estabilidade, que foi agora dada essa oportunidade da suspensão. Rescisão, ela não teve condição de pagar, né? Fez a suspensão, mas vai ter que ter a estabilidade do período que o contrato esteve suspenso ou com a carga reduzida. Estão perguntando aqui quais são os benefícios dessa medida provisória 944, em relação a juros, carências, tem carência, quais seriam os juros anuais, né? Aí nós temos, pelo que foi determinado, a empresa que optar por esse financiamento para pagar suas folhas, além do que o doutor falou, tem uma estabilidade também de pelo menos 60 dias após a última parcela, não é isso? Exatamente. O juro é subsidiado, realmente. O juro é de 3,75% ao ano, até menor que a inflação, né? E existe também uma carência de 6 meses, e esse valor deve ser pago em 36 meses. Até 36 meses. A empresa vai fazer a opção. E um detalhe, o dinheiro vai cair na conta do empregado, né? Por isso que os bancos estão querendo que também façam um cadastro dos funcionários dos empregados lá no próprio banco, porque vai cair o recurso já na conta do empregado durante esse período. Ok? Aqui tem uma pergunta. A única observação que eu faço é pois não. Esse prazo de estabilidade ele é muito extenso, né? A empresa tem que pensar muito bem para fazer esse acerto, porque ela está apostando na possibilidade de sobrevivência. Vamos ser práticos. A gente sabe perfeitamente que, apesar de tudo, a retomada da economia vai ser
não vai ser de uma hora para outra. As portas, tudo vai abrir de uma hora para outra. A gente sabe que vai ser paulatinamente, que vai ser aberto alguns segmentos até chegar a 100%. Eu estimo que a gente vai ter um problema sério de movimentação, de receita. As empresas elas vão ter ainda um ano assim, de problema de caixa por conta disso que nós estamos passando. Quanto mais rápido elas voltarem, menor esse tempo. Tá certo? E aí, no final do ano, ela já tem um terço das férias. Aí, daqui a 6 meses, ela vai ter o parcelamento. Daqui a tanto tempo, ela vai ter isso mais. Quer dizer, é muito pesado ainda para essa empresa. Inclusive, todo o meio empresarial, o meio privado, né, está tentando ver se consegue, com o governo, mais medidas para socorrer as empresas. Socorrer nesse momento tão difícil, né? Tão difícil. Mas que, com certeza, aqui vai uma mensagem de esperança, né, de fé, que vamos passar por tudo isso da melhor forma possível e vamos retornar ainda mais fortalecidos. Doutor Cláudio, nós já estamos finalizando aqui a nossa live, em razão do tempo. Gostaria de lhe agradecer muito por sua disponibilidade. Foi bastante esclarecedora. Queria dizer que voltaremos com os outros temas aqui, mas eu queria que você passasse, então, aí a sua consideração final. Nós temos ainda 1 minuto. Considerações finais. Tá certo. Pessoal, primeiramente, obrigado pela atenção, tá certo? Eu espero ter esclarecido algumas coisas, as dúvidas, né, de vocês. Infelizmente, o tempo é curto, mas vamos lá. Pedir a Deus para que a gente consiga voltar logo à normalidade. Pedir também a Deus que dê muita segurança e muita parcimônia aos nossos governantes, para que eles entendam e eliminem as disputas políticas, porque as vidas têm que ser preservadas, as empresas também têm que ser preservadas, tá certo? Tudo isso faz parte da nossa sociedade, vidas e empresas. Então, empresas e vidas, tudo isso faz parte. Nós temos que ajudar, melhorar, tentar buscar pontos de equilíbrio, juntar forças, e eu espero que tudo dê certo, viu? Muito obrigado. Com certeza, eu também. Nós estamos aqui na torcida, todos nós. Vamos seguir firmes, com muita fé e esperança, tudo vai dar certo. Sairemos dessa ainda mais forte. Muito obrigado, doutor Cláudio. Muito obrigado a vocês que acompanharam nossa live. Ela vai estar à disposição aí no Instagram da Comax e também no nosso YouTube. Façam também a divulgação. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe e um grande abraço a todos, viu? Obrigado, Cláudio. Um abraço. Obrigado a todos que estiveram conosco. Felicidades. Valeu. Igualmente. Até mais, tchau. Até mais.